Olá pessoal, tudo bem? Professor Avilásio. Hoje nós vamos dar seguimento às aulas do primeiro ano, onde nós começamos a trabalhar o assunto estequiometria. Esse assunto está no caderno 2 de vocês, tá certo? Então, quando vocês forem assistir a nossa videoaula agora, eu gostaria que vocês estivessem com o material de vocês em cima da mesa, para que vocês possam acompanhar e raciocinar o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Mas antes da gente começar a avançar um pouco mais sobre o assunto estequiometria, eu gostaria de revisar um pouco o que nós vimos na aula anterior. Você também pode pegar a nossa videoaula anterior e dar uma, digamos assim, uma relida, visualizar novamente a nossa videoaula para que você possa se situar nessa nossa videoaula de hoje. Mas eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que nós discutimos na nossa aula anterior. A gente viu que quando você estabelece uma reação química, essa reação química ela se processa através de uma equação química. É a forma como você escreve esse processo ou esse fenômeno químico que está acontecendo. Você sabe que quando você escreve uma equação química, de um lado você tem os reagentes, do outro lado você tem os produtos. Esses reagentes e esses produtos são formados por substâncias, que por sinal são formados também por átomos. Então existe uma máxima na lei atômica de Dalton, em que ele diz o seguinte: o átomo ele não pode ser criado e ele não pode ser destruído. Ou seja, a mesma quantidade de átomos que você tem do lado dos reagentes deve ser exatamente igual à mesma quantidade de átomos que você tem do lado dos produtos, sendo que esses átomos têm que ser os mesmos. Ou seja, numa reação química, os átomos eles não podem desaparecer e eles não podem aparecer do nada, Então, para que isso aconteça, nós observamos que se faz necessário fazer a estequiometria da reação. E para fazer a estequiometria da reação, o primeiro passo é você fazer o balanceamento da sua equação química. Na nossa videoaula anterior, nós demonstramos para vocês como fazer esse balanceamento. Eu coloquei lá um passo a passo, daí a importância de você revisar a nossa videoaula anterior. Nesse passo a passo, eu cito exatamente cada uma das etapas que você deve seguir para que você tenha a certeza de que vai concluir o balanceamento da sua reação de forma satisfatória. Porque fica aqui uma dica muito importante. Toda reação química ou toda questão que envolve a química e nessa questão envolve uma reação química, o aluno ele tem que ter o cuidado primordial, ou seja, a primeira função que ele deve executar é de balancear, ou seja, ajustar os coeficientes estequiométricos da sua reação. Porque é a partir dessa proporcionalidade obtida que você pode estabelecer qualquer relação estequiométrica, que é o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Se o seu balanceamento estiver errado, você com certeza vai encontrar coeficientes estequiométricos errados. Então, na hora de executar a resolução da questão, você vai ser levado a cometer um erro, ou seja, você não vai encontrar a sua resposta correta. Então, na nossa videoaula anterior, nós trabalhamos exatamente com esse passo a passo sobre o balanceamento das reações. É importante você dar uma assistida antes de seguir com a nossa videoaula de hoje. Digamos que você já fez a nossa revisão, então você já olhou a videoaula anterior, então agora vamos dar seguimento à nossa aula de hoje. O que nós vamos ver na nossa aula de hoje é exatamente quais são as principais relações estequiométricas que o aluno pode estabelecer na hora de responder uma questão que envolva estequiometria. Para isso, nós vamos trabalhar com 4 grandezas. São elas: número de mols, também conhecido como quantidade de matéria, que vocês conhecem pelaquela letra N minúscula. Vamos trabalhar com massa, vamos trabalhar com volume e vamos trabalhar com número de partículas. Também pode ser número de cargas, pode ser número de íons e assim por diante. Então, número de partículas, generalizando. Ora, se vocês observarem o nosso primeiro esquema da aula de hoje, vocês observam que eu tenho 2 colunas, com as mesmas, digamos assim, palavras, para mostrar para vocês que é possível se estabelecer qualquer relação estequiométrica envolvendo essas 4 grandezas. Ou seja, eu posso ter relação de mol com mol, eu posso ter relação de massa com massa, eu posso ter relação de volume com volume, eu posso ter relação de número de partículas com número de partículas. Mas o que é mais importante é que eu também posso fazer a mistura dessas grandezas. Ou seja, eu posso ter mol também com massa, eu posso ter massa com mol, eu posso ter massa com volume ou número de partículas e assim sucessivamente. Ou seja, é possível se estabelecer qualquer relação estequiométrica entre essas 4 grandezas. Para isso, o que é que você precisa ter cuidado? E é isso que a gente vai treinar vocês para que isso aconteça. É necessário que você tenha cuidado sempre de ler com cuidado a questão,
saber montar a sua equação, caso ela não traga a equação química montada para você. Depois, você ajustar os coeficientes estequiométricos. Antes de resolver a questão, vem um passo primordial, que é estabelecer as relações estequiométricas envolvidas, ou seja, saber quais são as substâncias envolvidas na pergunta e quais são aquelas envolvidas na resposta. E saber exatamente qual é a grandeza estequiométrica que está sendo trabalhada. Se eu estou lhe dando os dados em massa e quero a resposta em volume, se eu estou lhe dando os dados em mol e quero a resposta em número de partículas e assim sucessivamente. Então, para que vocês possam ser treinados nisso, é que a partir da nossa videoaula de hoje, nós vamos mostrar exatamente algumas questões, resolver algumas questões com vocês aqui, para que vocês sejam devidamente treinados, para que quando vocês se deparem com uma questão semelhante, vocês possam exatamente utilizar o mesmo raciocínio. É lógico que algumas questões vão demorar um pouco mais para serem respondidas, porque elas precisam de um conhecimento ou de um raciocínio um pouco maior. Outras, elas já podem ser resolvidas de forma muito rápida, porque exatamente os dados já lhe dão a oportunidade de resolvê-la de forma direta. Então, estequiometria, pessoal, fica uma dica para vocês, é prática. Então, quando você resolve questões de estequiometria, o ideal é você resolver uma grande quantidade de exercícios envolvendo exatamente essa parte de cálculo estequiométrico. Logicamente que a gente não pode partir para os cálculos sem antes ver a parte teórica. Então, essas primeiras aulas a gente vai trabalhar muito com essa questão teórica para que você, uma vez bastante treinado com essa parte teórica, você possa utilizar essa teoria exatamente na resolução de questões, ou seja, na prática. Tá certo? Então, vamos guardar essa informação da nossa videoaula de hoje. É possível estabelecer relações estequiométricas entre várias grandezas: mol, massa, volume e número de partículas. Dando seguimento a isso, então, a gente vai primeiro ver o que seria esse número de partículas, que a gente chama de número de Avogadro. Amadeu Avogadro, foi um químico, que ele trabalhou exatamente fazendo experimentos em laboratório, com pesagens e medidas. E Amadeu Avogadro, ele conseguiu determinar uma coisa muito importante, que ainda hoje é utilizada na química, e que a gente vai utilizar aqui nos cálculos estequiométricos. Amadeu Avogadro, ele conseguiu determinar o seguinte: ele disse que para cada 1 mol de uma substância ou um composto, ou seja, se você conseguir reunir 1 mol de uma substância, que é a quantidade de matéria, a quantidade de partículas contida nesse mol é sempre um número constante. E esse número constante, ele batizou como sendo o número de Avogadro, foi dado em homenagem a ele. E esse número é conhecido como 6,02 vezes 10 elevado à potência 23. Então, toda vez que você falar 1 mol de alguma coisa, saiba que você está falando desse número, 6,02 vezes 10 elevado à potência 23. Então, observe que essa potência 23 nos dá uma noção de uma grande quantidade de partículas. Então, em 1 mol de uma substância ou de um composto, você tem um grande valor de partículas naquele mol, tá certo? Bom, mas o que seria esse mol? De um modo geral, esse mol ele pode ser calculado tanto em função da massa, como ele também pode ser calculado em função do volume. Dá para você trabalhar, dá para você descobrir o número de Avogadro ou estabelecer relações com o número de Avogadro, utilizando tanto a parte quantitativa em massa, como você também pode trabalhar com a parte quantitativa em volume, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, eu gostaria que vocês frisassem isso. Fica uma dica aqui muito importante, não esqueçam desse número. O número de Avogadro é 6,02 vezes 10 elevado à potência 23. Mas em algumas questões, esse valor ele pode vir simplificado. Ou seja, em algumas questões você pode encontrar esse valor 6 vezes 10 elevado à potência 23. Esse artifício de você simplificar o número é exatamente para facilitar a resposta, ou seja, encontrar números inteiros, na hora de você responder a questão. Tá certo? Bom, dando seguimento então à nossa aula, vocês viram que eu falei há pouco tempo que era possível se estabelecer o número de Avogadro trabalhando tanto com massa como por volume. Então nós vamos trabalhar aqui com 2 conceitos que eu acho que vocês já lembram lá das nossas aulas iniciais. Existe o conceito de massa molar e existe o conceito de volume molar. O que vem a ser a massa molar? Pelo que o nome sugere, massa molar é a massa de 1 mol de substância. E o volume molar é o volume de 1 mol de substância. Normalmente você trabalha massa mais quando o composto é sólido, Em alguns casos líquidos e gases também, mas é mais quando ele é sólido. Já quando você trabalha com líquidos e gases, normalmente se trabalha com volume, o que não impede também de você trabalhar com massa, tá certo? Bom,
O símbolo para massa molar é esse M maiúsculo com essa barra em cima. Já o volume molar, o símbolo dele é esse V maiúsculo com essa barra em cima. Então, quando vocês verem essa simbologia, vocês estão trabalhando exatamente com 1 mol, ou em massa ou em volume. Aí eu coloquei para vocês aqui uma dica importante. A massa molar é a massa em gramas de 1 mol de uma substância. Por exemplo, se você diz que a molécula de água é 18U, ou seja, 18 unidades de massa atômica, se eu agora juntar 1 mol de molécula de água, ou seja, se eu juntar 6,02 vezes 10 elevado à potência 23 de moléculas de água, eu vou ter um total de 18 gramas. Então, o que é que vocês estão observando aí? Que a massa molar nada mais é do que a massa molecular, só que expressa em gramas. Então, essa é a melhor forma de você entender o que seria a massa molar. A massa molar é a mesma massa molecular ou a massa atômica, só que expressa em gramas. Outro exemplo, se você trabalha, por exemplo, com o oxigênio 16, a gente diz que a massa do átomo de oxigênio é 16U, né? Esse isótopo do oxigênio. Ora, se eu agora juntar 1 mol de átomos 16 do oxigênio, eu vou ter um total de 16 gramas de oxigênio 16. Ou seja, é a massa em gramas relacionadas agora a 1 mol de substância. Então, a massa molar é a mesma massa atômica e é a mesma massa molecular, só que expressa em gramas. Já o volume molar, eu coloquei para vocês aqui, é o volume em litros de 1 mol de substância. Ou seja, se você conseguir pegar 1 litro ou 1 mol, se você conseguir pegar 1 mol de um líquido qualquer, por exemplo, 1 mol de água, significa dizer que nesse 1 mol de água, você vai ter também 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, tá certo? Lembrando que no caso do volume molar, ele é um valor já fixo, é um valor tabelado. No caso da massa molar, não, depende de cada substância. Vejam que eu dei 2 exemplos. A água seria 18 gramas por mol, enquanto que o átomo de oxigênio seria 16 gramas por mol. No caso específico do volume, o volume a gente trabalha normalmente com o valor padronizado, que é o valor do volume molar. Esse valor já é pré-estabelecido e ele equivale a 22,4 litros. Só que por cálculos mais recentes, descobriu-se que esse valor também é mais esticado um pouquinho, ele chega a ser de 22,71 litros. Aí você, aluno, pode estar se perguntando em casa nesse momento, professor, e afinal, eu vou trabalhar com 22,4 ou 22,71? Ou eu posso trabalhar com outro valor qualquer? Aí é que fica uma informação importante para vocês. Sempre observe os dados da questão. Algumas questões que trabalham com volume molar, elas fornecem um valor de volume molar para aquela substância ou para aquela questão em que o autor elaborou. Ou seja, às vezes você pode encontrar outros valores. Considere o volume molar igual a 24 litros. Considere o volume molar igual a 22 litros. Considere o volume molar igual a 25 litros. Então, esses valores são valores, digamos assim, arredondados, né, ou aproximados, para facilitar o cálculo para que você encontre números inteiros, tá certo? Mas o valor padrão correto é 22,4 litros e para um valor mais recente, que foi recentemente trabalhado com a pressão em barômetro, esse valor chega até 22,71. Agora, o mais importante é que tanto a massa molar como o volume molar, eles estão relacionados com o número de Avogadro de forma direta. A massa molar de uma substância e o seu volume molar é sempre relacionado a 1 mol. E se é relacionado a 1 mol, está relacionado a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas daquela substância ou do composto. Então, vendo essa primeira parte teórica, a gente vai dar seguimento agora à nossa aula, falando mais um pouquinho para vocês agora sobre a ação, ou seja, a prática, de como é que a gente pode usar isso aí na prática, para que vocês possam ir se familiarizando com essas relações estequiométricas. Então, vamos começar agora. Bom, então agora a gente vai dar a aplicação prática daquilo que a gente acabou de ver nesse primeiro momento da nossa aula. Então a gente viu que era possível estabelecer relações estequiométricas entre 4 grandes variáveis: número de mols, massa, volume e número de partículas. Então agora a gente vai começar a trabalhar a partir da nossa próxima videoaula, né? Nesse finalzinho da nossa videoaula de hoje e a partir das próximas, a gente vai trabalhar muito com a prática da coisa, ou seja, a gente vai resolver algumas questões que servem de modelo para que vocês possam aprender, né, ou serem treinados para quando receberem uma questão semelhante,
quando receber o nosso material, né, que a gente vai disponibilizar para vocês, ou qualquer outra questão que envolva o cálculo estequiométrico, vocês possam utilizar a semelhança para resolver a questão, tá certo? Então, uma questão aqui com duas alternativas para a gente resolver, exatamente trabalhando com esses conceitos que a gente viu no início da nossa aula de hoje. Considere a reação abaixo. Então, está aqui a reação de síntese da amônia. Aí aqui, eu tive o cuidado de, nesse primeiro momento, como a gente está começando a praticar a estequiometria, eu tive o cuidado de já fornecer para vocês a reação balanceada. Agora fica aqui uma informação. Nem sempre a questão vai lhe dar a reação balanceada. Então, a gente precisa revisar aquela nossa primeira videoaula anterior, que diz que o primeiro passo, quando você tem uma equação química, é exatamente balancear a sua equação química. Então, nesses primeiros exemplos que a gente vai trabalhar, a gente já vai trabalhar com a equação química balanceada, para que vocês se preocupem apenas com as relações estequiométricas. À medida que nós formos avançando nas nossas aulas, a gente vai dificultando um pouco mais, né, o conhecimento, então a gente vai dificultar um pouco mais a resolução da questão, para que vocês possam ser treinados tanto em situações de cálculo direto, como em situações que envolvam um cálculo indireto, ou seja, necessitem de um raciocínio um pouco maior. Então, nesse primeiro caso, observe que eu já forneci para vocês aqui a reação de síntese da amônia de forma balanceada. Então você tem aqui nitrogênio gasoso, que é o N2, reagindo com 3H2 gasoso, produzindo 2NH3 gasoso. Ou seja, o nitrogênio gasoso reagindo com o hidrogênio gasoso, formando a amônia gasosa. A proporção entre eles na reação, após o balanceamento, obviamente, é de 1. Você não precisa colocar exatamente o número 1 à frente da molécula. Quando esse composto tiver estequiometria 1, ele pode ser omitido, né? Ele é facultativo. Então, você tem 1 para 3 para 2. Ou seja, 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2 para produzir 2 mols de amônia, que é o NH3. Aí são feitas duas perguntas para vocês de forma separada, a alternativa A e a alternativa B. Então, o que é que diz aqui a alternativa A? A alternativa A diz o seguinte: qual a massa de amônia obtida a partir de 5 mols de gás nitrogênio, N2? Então, aí é que agora entra os conceitos de estequiometria. O aluno agora ele tem que se situar, ou seja, seguir aquele passo a passo que a gente já falou aqui antes. Primeiro, a sua equação está balanceada? Ok, esse é o primeiro passo. Depois que você balanceia, ajusta os coeficientes, você agora vai para a sua pergunta e para a sua resposta. Quais são as substâncias envolvidas na pergunta e na resposta, para que você desconsidere as outras, ou seja, elas não vão entrar nesse primeiro momento. Então a pergunta é: qual é a massa de amônia? Então a amônia é a molécula de NH3, obtida a partir de 5 mols de nitrogênio. Então observe que das 3 substâncias citadas na equação, só vamos precisar trabalhar com duas nessa letra A, que é o gás nitrogênio e o gás amônio. Então você já sabe exatamente qual é a proporção entre elas duas. 1 mol de nitrogênio está para 2 mols de amônia. Então, começando a resolver a questão, a gente já monta aqui o nosso esquema. 1 mol de nitrogênio está para 2 mols de amônia. Bom, agora vamos para as grandezas. O que é que ele pede nas grandezas? Quais são as grandezas que ele está trabalhando? Ele quer que você trabalhe a amônia em massa e ele quer que você trabalhe o nitrogênio em mol. Então, a amônia nós vamos ter que trabalhar com a massa, enquanto que o nitrogênio nós vamos ter que trabalhar com o número de mol, ou quantidade de matéria. Então, agora vamos passar a resolver a nossa alternativa A. Eu já sei que pela equação, 1 mol de nitrogênio está para 2 mols de amônia. Observe que na pergunta, ele quer que você mantenha a grandeza mol para o nitrogênio. Ele quer 5 mols de nitrogênio, né? Então, a grandeza mol vai permanecer. Então, aqui você não precisa trabalhar com ela. Ela já está na grandeza que você quer. Mas do lado de cá, a nossa amônia está em mol. E na pergunta, ele está falando em massa. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer agora é transformar essa quantidade de matéria para massa. Aí entra aquele conceito lá de massa molar. Se vocês observarem, aqui no rodapé da nossa questão, eu forneci para vocês alguns dados importantes para resolver a questão. Eu lhe forneci aqui a massa atômica do nitrogênio, 14U, a massa atômica do hidrogênio, 1U, e lhe dei o volume molar. Olha só o volume molar aqui como é diferente daquele que eu falei há pouco tempo. É 22,4 ou 22,71, mas dependendo do autor da questão, ele pode lhe fornecer um volume molar que seja mais adequado, ou seja, por aproximação que seja mais adequado para resolver a questão. Então, observe que eu estou lhe fornecendo aqui um volume molar de 24 e não 22,1
22,4 e nem 22,71. Então, nós vamos trabalhar com 24, tá certo? Então, se eu já sei que a massa do nitrogênio é 14 e a massa do hidrogênio é 1, e eu tenho 2 mols, então eu vou transformar tudo isso aqui para massa. 14 é a massa do nitrogênio e 1 é a massa do hidrogênio. Só que como eu tenho 3 hidrogênios, eu tenho massa 3. 14 mais 3 dá 17. 17 é o valor de 1 mol. Como eu tenho 2 mols, então 17 vezes 2, 34 gramas. Ou seja, 2 mols de amônia equivalem a 34 gramas. Bom, aí agora que você fez a transformação daquilo que você precisava, você agora monta uma segunda estequiometria. Agora colocando exatamente as unidades envolvidas na pergunta e na resposta. Então veja, 1 mol de nitrogênio, eu já sei que está para 34 gramas de amônia. Aí na sua pergunta da letra A, ele quer saber qual é a massa de amônia, então nós vamos chamar aqui de X, para 5 mol de nitrogênio. Então se eu, em vez de usar 1 mol, eu usar 5, qual é a massa que eu vou calcular aqui? Ora, pessoal, nós acabamos de encontrar aqui uma regra de 3. E lá nas aulas de matemática, vocês sabem trabalhar com regra de 3. Então você faz aqui o cruzamento, né? É o que a gente chama de cruz-credo, né? Ou meio pelos fins. Então você acaba descobrindo que 1 vezes x é x, enquanto que 5 vezes 34 vai dar 170 gramas. Então, respondendo a alternativa A, para 5 mol de nitrogênio vão ser formados 170 gramas de amônio. Para a pergunta da letra B, vamos ler aqui. Qual o volume de gás hidrogênio necessário para reagir completamente com 56 gramas de nitrogênio? Então, agora fazendo o mesmo raciocínio anterior, a gente se situa qual é a substância envolvida nas perguntas, né? Então, no caso aqui é hidrogênio e nitrogênio. Então, se é o hidrogênio e o nitrogênio, a amônia não vai ser importante agora na resolução da letra B. E você já está vendo aqui que a proporção entre os dois é exatamente de 1 para 3. Então, está aqui, ó, 3 mols de hidrogênio está para 1 mol de nitrogênio, de acordo com a nossa equação. Bom, aí agora vamos para as unidades de medida, né, as grandezas. Ele quer que o hidrogênio seja calculado em volume, então o hidrogênio vai estar em volume e o nitrogênio vai estar em massa. Então observe que aqui agora eu tenho uma relação de massa e volume. O hidrogênio em volume e o nitrogênio em massa. E foi fornecido aqui o volume molar, 24 litros por mol. Então agora vamos resolver a nossa alternativa B. Eu já sei que 3 mols de hidrogênio está para 1 mol de nitrogênio. Beleza. Só que eu não estou trabalhando com mol e nem com mol. Ele quer que o hidrogênio seja trabalhado em volume e ele quer que o nitrogênio seja trabalhado em massa. Então vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na alternativa A, só que agora para os dois, né? Então, transformando aqui mol para volume, a gente já sabe que o volume molar fornecido aqui foi de 24 litros por mol. Então, 1 mol, 24 litros. Então, se eu tenho 3 mols, então vão ser 3 vezes 24, no total eu vou ter 72 litros. Então, esses 3 mols de hidrogênio correspondem a 72 litros. Vamos guardar essa informação. Do outro lado, eu não quero trabalhar em mol, eu quero trabalhar em massa. Observe que eu tenho N2, então são 2 nitrogênios aqui. Como a gente viu para resolver a questão da letra A, o nitrogênio ele é 14. Então, eu tenho 2 vezes 14 vezes 1 mol. Então, 2 vezes 14 dá 28, 28 vezes 1, 28 gramas. Então, 1 mol de nitrogênio equivale a 28 gramas. Você agora descobriu o volume de hidrogênio e descobriu a massa do nitrogênio. Aí agora vamos usar a estequiometria para o que a letra B está nos pedindo. Eu já sei que 72 litros de H2 estão para 28 gramas de nitrogênio, pelo que a gente acabou de deduzir aqui. Só que na questão, ele quer saber qual é o volume de gás hidrogênio necessário para reagir completamente com 56 gramas de nitrogênio. Então, nós montamos uma outra regra de 3. 72 está para 28, x está para 56. Fazendo aqui o cruz-credo, nós encontramos que x é igual a 72 vezes 56 dividido por 28. Fracionando aqui o 28 com 56, a gente fica com o número 1 embaixo, número 2 em cima. Então, 72 vezes 2 nos dá um total de 144 litros de gás hidrogênio. Então, pessoal, vejam que nessa primeira resolução de questão, a gente trabalhou com algumas transformações importantes. Na letra A, a gente fez a relação de massa com mol, ou mol com massa, tanto faz. E na letra B, nós trabalhamos com a relação volume com massa ou massa com volume.
Isso é para provar exatamente aquilo que a gente colocou para vocês aqui no início. É possível estabelecer qualquer tipo de relação estequiométrica entre aquelas 4 grandezas que a gente viu, tá certo? Então, nas nossas próximas videoaulas, a gente vai dar seguimento à resolução dessas questões. E a gente vai trabalhar com outras transformações, número de partículas com volume, volume com massa, massa com número de partículas e assim sucessivamente. O importante, como eu disse, é treinar bastante, porque estequiometria é cálculo, e se é cálculo, normalmente se aperfeiçoa o cálculo quanto mais resoluções você fizer, tá certo? Então eu gostaria que vocês em casa pegassem agora o material de vocês, dessem uma relida nessa parte introdutória de estequiometria e tentassem resolver algumas questões já de pronto, sendo que essas questões a gente vai resolver depois nas próximas videoaulas, tá certo? Um forte abraço, bons estudos e até a próxima!